Olá, crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? E nós chegamos na terceira semana do mês de setembro, isso mesmo! E nessa semana nós vamos continuar aprendendo sobre o perdão. O que é perdoar? Perdoar é decidir que alguém que o prejudicou não precisa pagar pelo que fez. Isso mesmo! Isso é perdoar. É sobre isso que nós estamos aprendendo neste mês de setembro. Nós estamos em andamento no trabalho. Deus está trabalhando na nossa vida. E para lembrarmos o versículo desse mês, aonde que ele está mesmo? Ah, sim! Em Colossenses 3,13. Vamos repetir? Vamos lá! Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Colossenses 3,13. Na história de hoje, nós vamos aprender sobre uma verdade muito importante. É uma verdade que a gente tem aprendido no decorrer de várias histórias aqui no Chácara Kids. É que nós devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratado. Isso mesmo. E na história de hoje a gente vai ver exatamente sobre isso. A gente vai aprender que a gente tem que perdoar os outros porque Deus nos perdoou. Vamos para a história? Vocês sabem que a gente aprendeu várias coisas, né? Aprendemos muitas histórias no decorrer deste ano. E a gente chegou naquela parte onde Jesus conta várias parábolas, várias histórias para explicar algumas coisas. E uma dessas histórias que Jesus contou foi por causa de um dos seguidores dele, que era bem próximo. Um dia Pedro, seu discípulo, virou para Jesus e falou assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não, 7 vezes, mas 70 vezes 7. Uau! Acho que Jesus estava dizendo assim: olha, você tem que perdoar quantas vezes forem necessárias. Mas Jesus sabia que Pedro e seus amigos não estavam entendendo o que ele estava falando. Então Jesus pegou e contou uma história sobre isso. Essa história que Jesus contou e essa passagem onde Pedro pergunta sobre o perdão, ela se encontra em Mateus 18, do versículo 21 até o versículo 35. Então Jesus começou a contar a história. Ele disse que o reino dos céus era comparado a um senhor que decidiu um dia colocar as contas dos seus servos em ordem, aquelas contas que os servos lhe deviam. E no decorrer desse processo todo, ele chamou um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Gente, vocês sabem que esses 60 milhões de moedas eram equivalentes a 10 mil sacos de ouro? Isso mesmo, 10 mil sacos de ouro. E ele disse: você, servo, tem que me pagar no total. E se você não puder me pagar, a sua esposa, você e os seus filhos, todos os seus bens vão ser vendidos para quitar a dívida. Meu Deus! É muito dinheiro, era muita coisa, gente. O homem se curvou diante do Senhor e começou a pedir: por favor, tenha paciência comigo e eu vou te pagar tudo. A gente não tinha como esse servo lhe pagar tudo. Mesmo se ele tivesse trabalhando a vida inteira até morrer, ele ia ainda continuar devendo para o Senhor. Então, esse senhor virou para ele e falou assim, ficou com pena, com dó dele, e disse: olha, está tudo perdoado. Eu tenho compaixão de você. Você não precisa mais me pagar essa dívida. Você não tem mais dívida comigo. E ele pegou e deixou o servo seguir.
Esse criado, gente, acho que ele devia estar comemorando, dançando, porque ele tinha tido uma dívida perdoada que equivalia à sua vida inteira. Mas adivinha o que aconteceu? O que ele fez? Quando ele tinha acabado de sair da presença do seu senhor, ele foi procurar outro servo que trabalhava junto com ele. E esse servo lhe devia apenas 100 moedas de prata. Lembrem-se, ele devia 60 milhões de moedas, o que equivalia a 10.000 sacos de ouro. Esse outro só lhe devia 100 moedas de prata. Na hora que ele viu o servo que trabalhava com ele, que devia-lhe 100 moedas de prata, ele agarrou ele pelo pescoço e falou: "Eu exijo que você me pague imediatamente." O servo se curvou diante dele e falou: "Tenha paciência comigo, por favor, e eu lhe pagarei tudo." Uau! O que é isso? Lembrem-se, esse servo que estava cobrando as 100 moedas de prata tinha sido acabado de perdoar de 10.000 sacos de ouro, 60 milhões de moedas. Mas, então assim, nossa, ele vai com certeza perdoar esse servo que lhe deve 100 moedas de prata. Mas não. Sabe o que ele fez? Ele mandou lançar o homem na prisão e falou: "Você não vai sair daí até você me pagar toda a sua dívida." Que é isso? O que foi que ele fez? Os outros servos do Senhor, quando viram isso, ficaram muito chateados com o que tinham visto, o que tinha acabado de acontecer. Então eles foram até o Senhor e contaram tudo o que o primeiro servo tinha feito com aquele outro. Gente, o Senhor ficou muito bravo. Ele mandou chamar o primeiro servo e disse: "Então quer dizer que o Senhor chamou o homem que a dívida dele tinha, assim, ele lhe devia 100 moedas de prata. E você que tinha uma dívida de 60 milhões de moedas, equivalente a 10.000 sacos de ouro, eu lhe perdoei. E você não conseguiu perdoar o outro que tinha 100 moedas de prata? Ah, você é um servo mau", falou para ele. "Eu perdoei você porque você me implorou e você devia ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você." Então, depois disso, ele pegou e falou: "Eu ordeno que ele seja lançado na prisão junto com a sua família e todos os seus bens sejam vendidos para pagar o que ele me deve." E o Senhor o colocou ali. Nisso, Jesus terminou a história e ele falou: "Assim também o meu Pai Celestial fará com vocês, caso vocês se recusem a perdoar os seus irmãos de coração." Gente, aqui está uma verdade. Por causa do que Jesus fez na cruz por nós, Deus criou um caminho para todos nós sermos perdoados. Isso mesmo, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados quando ele morreu na cruz. Nessa história que Jesus contou, o Senhor, ele representa Deus, e os servos da história que deviam dinheiro são como nós. Eles deviam dinheiro para o seu Senhor, e a gente também. A gente peca, a gente faz um monte de coisa errada, e essa é a nossa dívida. Mas quando Cristo morreu ali no nosso lugar, Deus, ele nos perdoou quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus e pedimos perdão e falamos e deixamos ele fazer morada no nosso coração. A nossa dívida é como do primeiro servo, é uma dívida enorme. E como Cristo nos perdoou, a gente também tem que estar disposto a perdoar a outra pessoa. Nós devemos sempre escolher perdoar as pessoas porque nós experimentamos o perdão do nosso Deus. Aí isso nos leva àquilo
aquela verdade que a tia contou lá no começo da história. Isso mesmo. Perdoe os outros, porque Deus te perdoa. Vamos repetir? Perdoe os outros, porque Deus te perdoa. Nós devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratado. Lembra do versículo que fala: sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Colossenses 3,13. Vamos orar e pedir a Deus para Ele nos perdoar e também para Ele nos ajudar a perdoar as outras pessoas? Vamos lá. Querido Deus, obrigado por nos perdoar totalmente e integralmente. Temos todos os motivos para perdoar as pessoas quando pensamos em como o Senhor nos perdoou. Jesus, o Senhor deixou muito claro na história que contou aquela vez para Pedro e os seus discípulos. Por favor, ajude-nos a lembrar todos os dias como o seu perdão é maravilhoso e que a gente possa estar sempre disposto a compartilhá-lo com os outros. Nós te amamos e nós oramos em nome de Jesus. Gente, todo mundo já fez coisa errada que magoou as pessoas. Coisas em que nós podemos melhorar por causa do nosso relacionamento com Deus. Todos nós precisamos de perdão. E por causa do que Jesus fez por nós na cruz, Deus nos perdoa. Como nós sabemos como é ser perdoado, nós também podemos perdoar as pessoas. Na verdade, nós devemos perdoar as pessoas. Era isso que Jesus queria dizer aos seus discípulos quando falou de 70 vezes 7. E foi por isso que ele contou a história desse servo que não queria perdoar. Para nós entendermos que devemos perdoar as pessoas e tratá-las como nós gostaríamos de ser tratados. Por quê? Porque devemos perdoar, já que Deus nos perdoou. Agora eu quero dizer uma coisa importante. Perdoar alguém não significa que o que eles fizeram foi bom. Isso definitivamente não significa que você precisa deixar a pessoa continuar te machucando. Você pode dizer a eles que o que eles fizeram não está certo. Você pode pedir ajuda a um adulto, caso você se sinta confuso e sem saber o que fazer. Sempre procure um adulto de confiança. E nunca deixe a outra pessoa continuar te machucando. Perdoe, mas lembre-se, você não precisa ficar sendo machucado sempre, ok? Crianças, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa. E lembre-se sempre de perdoar o outro como Cristo perdoou vocês. Um beijo e tchau!